Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, fique atualizado a partir de agora com os principais fatos que marcaram Linhares e região. Veja na edição do Sim Notícias desta terça-feira que está começando. Confira. Feriado de Ano Novo sem mortes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Nas estaduais, 2 acidentes deixaram ao menos 9 pessoas feridas na rodovia S-358 que liga Linhares a Pontal do Ipiranga. E ainda, temporal causou vários prejuízos e deixou uma família desabrigada em Linhares. Multa para motoristas que estacionarem nas areias da praia de Pontal do Ipiranga. Uma boa notícia para quem começou o ano correndo atrás de emprego. O Cine de Linhares está com 35 vagas abertas. Confira ainda as colunas Economia e Negócios com Abel Fiorotti e Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. A nossa entrevista do último bloco de hoje é com o coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos dos Santos, que faz um balanço das ações e o atendimento às vítimas do temporal que atingiu Linhares na noite passada. Os assuntos do nosso esporte você também confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Esta edição também você acompanha pelo canal 20 via RCA em toda a Grande Vitória. O feriadão de Ano Novo foi marcado pela redução de acidentes graves nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. O balanço da operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal, divulgado nesta terça-feira, mostra que, apesar de em 2016 não ter havido feriado prolongado como neste ano, em 2017 houve redução no número total de acidentes e com mais gravidades. Também não foi registrada nenhuma morte nas estradas federais capixabas durante esse período. No comparativo dos anos de 2017 com 2016, os acidentes foram 26 este ano contra 28 no ano de 2016. Acidentes graves foram 6 em 2017 contra 9 em 2016. Pessoas feridas foram 41 em 2017 contra 34 no ano anterior. Já mortes, houve uma morte em 2016 e neste ano nenhuma pessoa morreu. 2 acidentes deixaram pelo menos 9 pessoas feridas na rodovia S-358 que liga Linhares a Pontal do Ipiranga. O mais grave deles aconteceu por volta das 3h30 da tarde desta segunda-feira, 1º de janeiro, feriado. O motorista de um dos carros que seguia no sentido Pontal do Ipiranga teria feito uma ultrapassagem forçada e acabou batendo em outros 2 veículos. 7 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Geral de Linhares, mas passam bem. O condutor responsável pela batida foi levado para a Delegacia Regional de Linhares com sintomas de embriaguez. Horas mais cedo, por volta do meio-dia, outro acidente deixou 2 mulheres feridas nas proximidades de Agrovila, que fica distante cerca de 10 quilômetros de Pontal do Ipiranga. As vítimas estavam em 2 carros que bateram de frente por volta do meio-dia. Elas foram socorridas e também levadas para o HGL. Segundo a Polícia Militar, o condutor que seguia para Pontal do Ipiranga disse que perdeu o controle do carro ao se aproximar de um quebra-molas e bateu de frente contra o veículo que seguia em sentido contrário. Os 2 carros ficaram bastante danificados. E o ano começou bem para quem está à procura de emprego aqui em Linhares. O Cine do município anunciou a abertura de 35 postos de trabalho nesta terça-feira. Confira as vagas. Auxiliar de limpeza, 2 vagas. Auxiliar de linha de produção, 5 vagas. Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica. Auxiliar de vidraceiro. Auxiliar técnico, 3 vagas. Camareira. Encanador industrial. Encarregado de manutenção. Gerente comercial. Instalador de reparos de rede, 4 vagas. Instalador de reparos de linhas, 5 vagas. Jardineiro, mecânico controlador de frota, mensageiro, vendedor porta a porta, 3 vagas e vendedor pracista, 2 vagas. Os interessados, você já sabe, devem procurar a agência do Cine, que funciona na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade, ali ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal. Terça-feira é dia da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Vamos seguir então para os Estados Unidos. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti, nesse primeiro dia útil do ano, sempre passando dicas interessantes para vocês aí do Brasil, aqui direto dos Estados Unidos.
Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as resoluções, o planejamento para o próximo ano. Uma dica muito interessante que eu quero passar para vocês é em relação ao endividamento. Muito cuidado quando for se endividar. Albert Einstein já dizia que os juros compostos são a mais poderosa invenção humana. Isso quer dizer o quê? A maior força do mundo é a força dos juros compostos. E você tem que usar essa força a seu favor. Jamais se endivide, jamais pague altas taxas de cartão de crédito, porque isso vai afetar sobremaneira o seu orçamento familiar e vai destruir a capacidade de você realizar seus sonhos. Então poupe este ano, anote tudo que você ganha, faça um orçamento e evite se endividar, porque as taxas de juros no Brasil são muito altas. Tem uma continha que eu gosto sempre de falar em palestras, em consultoria, que quando uma pessoa vai no banco, se você deixar R$100 numa conta de cheque especial, que é em torno de 7% ao mês, em 12 anos, esses R$100 se transformam em mais de milhões de reais. Então tem que tomar muito cuidado. Isso não é invenção, isso é matemática, matemática financeira. Essas são as dicas de hoje. Então todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e como sempre digo, vamos em frente. É isso aí, né, Abel? Tem que tomar cuidado para não começar o ano aí já cheio de dívidas, né? Obrigado pela participação, feliz ano novo, uma ótima semana e até semana que vem. Olha, um temporal assustou os moradores de Linhares e causou muitos prejuízos nesta segunda-feira à noite. No Patrimônio do Guacho, uma casa caiu com a força dos ventos. Não havia nenhum alerta para esse temporal que aconteceu e pegou todo mundo de surpresa. E agora a gente confere como fica o tempo nesta quarta-feira de verão em toda a nossa região norte. A quarta-feira será com tempo instável e possibilidade de chuva forte. As temperaturas estão em alta. Em Linhares, mínima de 22 e máxima de 36 graus. Colatina com mínima de 20 e máxima de 34. Em São Mateus, variação entre 22 e 35 graus. Em Vitória, mínima prevista de 23 e máxima de 33 graus. Olha, depois do nosso intervalo você vai ver multa para motoristas que estacionarem nas areias da praia de Pontal do Ipiranga. E a multa é pesada, hein? É daqui a pouco. Olha, estão abertas até o dia 17 de janeiro as inscrições para mais de 1.400 bolsas de estudo em faculdades particulares oferecidas pelo programa Nossa Bolsa. Para 2018, os alunos da rede pública aqui do Espírito Santo terão a opção de escolher entre cursos presenciais e à distância, além de opções de mestrado e iniciação científica. As inscrições podem ser feitas no site, anote aí, nossabolsa.es.gov.br. Os estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública e que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, podem concorrer a 1.469 bolsas de graduação, sendo 966 opções de cursos presenciais e 503 à distância. Para este ano, há vagas também, como eu disse, para mestrado e iniciação científica, que só podem ser disputadas por estudantes que cursaram ou cursam a graduação pelo Nossa Bolsa. Serão 25 bolsas de mestrado e 100 de iniciação científica. O estudante selecionado para a bolsa de mestrado vai receber R$ 1.500 por mês de ajuda de custo, enquanto a iniciação científica os alunos receberão R$ 400 mensais. Motoristas que estacionarem nas dunas, restinga, área de preservação permanente e faixa de areia de Pontal do Ipiranga poderão ser multados em R$ 1.000 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As equipes de fiscalização percorrem toda a extensão da praia para orientar os motoristas que forem flagrados na situação irregular. Várias placas com o alerta foram instaladas na orla. Num primeiro momento, os motoristas são orientados e têm os dados pessoais e do veículo registrados no sistema da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Polícia Militar, dos agentes municipais de trânsito e agentes fiscais de posturas que também integram a equipe de fiscalização. A fiscalização começou na sexta-feira, dia 29, e vai continuar durante todo o verão até o Carnaval. Por causa do feriado, nós não exibimos a coluna Inteligência Emocional de segunda-feira. Por isso, vamos apresentá-la nesta terça-feira. Acompanhe então a coluna com o terapeuta Wellington Magela. Todas as indicações macroeconômicas dizem que o nosso país esse ano vai crescer. Eu tenho falado que 2018 será um ano de grandes oportunidades. No meio da crise, quando há uma
uma recessão, nós nos deprimimos, entramos em colapso emocional, mas há um momento de prosperidade que possivelmente começará a acontecer. Então, para onde você tem olhado? Para as oportunidades ou para as suas dificuldades? E alguém outro dia me disse: Wellington, como que a tua carreira começou? Você que já morou em lugares tão difíceis, nasceu dentro de um lar não tão abastado financeiramente. Eu me lembrei que nós estávamos passando muita dificuldade. Morávamos em Belo Horizonte e minha mãe tinha muito pouco dinheiro. E um dia eu disse para ela: mãe, ela fazia um pastel delicioso. E eu disse: mãe, por que a senhora não faz um pastel e a gente vai vender numa empresa que estava construindo alguns prédios? E ela aceitou o desafio e ela fez uns pastéis com uma carne moída. E a primeira vez que eu fui, muito com medo, tremendo, e eu comecei a anunciar o pastel. E no início eu não vendi nada, assim, nos primeiros 10, 20 minutos, até que alguém foi e comprou o primeiro pastel. E quando aquele rapaz colocou aquele pastel na boca, ele ficou surpreendido, porque o tempero da minha mãe era muito bom. E ele gritou para todos os outros: venha comer o pastel desse menino. E aí eu vendi todos os pastéis. E era num momento de muita crise. E ali eu percebi a primeira oportunidade da minha vida, aos 11 anos, que eu poderia vender pastel. Hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram, mas eu sempre falo que é no meio da crise que a gente deve olhar as oportunidades. E faça aquilo que você ama, aquilo que você tem habilidade. Invista em você, treine, vá fazer cursos, autodesenvolvimento, vai fazer alguma faculdade, vai se preparar, porque os anos que virão possivelmente serão anos de oportunidades. E para que você pegue essas oportunidades, você precisa estar preparado. Então acredite no seu talento, vá fazer a sua história e que 2018 seja um ano de prosperidade, de crescimento e que seja um ano feliz. Eu sempre digo que sucesso é conquistar as coisas, ser feliz é usufruir delas. E que você tenha em 2018 sucesso e que você seja feliz. Vamos ver agora como abriu o ano o mercado do café. Arábica tipo 6 está valendo R$ 421 a saca. Arábica 7, R$ 407. Conilon tipo 7 abriu o ano valendo R$ 342 a saca. E Altemar Félix nos traz agora os assuntos esportivos. Confira. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Ô Cláudio, já foi divulgada a programação esportiva de verão para este mês de janeiro de 2018, centralizada a partir do balneário do Pontal do Ipiranga. Esportes como futebol de areia, futevôlei, handball e até kitesurf, atividades como aeróbica vão ganhar destaque. A boa nova é a presença de 3 representantes de educação física para darem aulas gratuitas de diversas modalidades, entre as quais futevôlei, futebol de areia, handball, a partir da próxima quinta-feira, às 8 da manhã. Já foi divulgada a programação para todo o mês de janeiro, né? Aí depois, vamos ver como fica. Vamos acompanhar para você. A Rede Sim está acompanhando lá com rádio e com TV. E 2 equipes capixabas já participam da Copa São Paulo de futebol de campo. Lá em São Paulo, Rio Branco e Espírito Santo. Vasco da Gama e Atlético Mineiro estão entre os adversários das equipes capixabas que têm que se salvar para a próxima fase em apenas 3 jogos. Vamos torcer. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Para você, um excelente ano novo, ano de 2018, né? Depois do intervalo, a nossa entrevista é com Antônio Carlos dos Santos, coordenador da Defesa Civil Municipal aqui de Linhares, que faz um balanço das ações, né, em função do temporal que atingiu a cidade nesta segunda-feira e sobre as providências para ajudar a família lá do Guache, Patrimônio do Guache, que ficou desabrigada com o temporal. Bate-papo é depois do intervalo.
Nesse último bloco eu converso com o coordenador da Defesa Civil aqui de Linhares, Antônio Carlos dos Santos, Toninho, que desde a noite de ontem, né, está acompanhando aí, né, os trabalhos da Defesa Civil com relação ao temporal que assustou muita gente aqui em Linhares e causou alguns prejuízos. Tudo bem, Toninho? Tudo bem, graças a Deus. Toninho, um grande susto, realmente muitos prejuízos. Agora, graças a Deus, a gente não teve vítimas mais graves, né? Não tivemos feridos graves, né? Não, graças a Deus não. Só tivemos prejuízos materiais, mas assim, felizmente não temos nenhum danos à vida. Agora a Defesa Civil, ela em algum momento foi avisada de que poderia haver essas rajadas de vento, esse temporal, porque foi uma coisa assim muito rápida, né? Olha, geralmente nós recebemos esses avisos e dessa vez não, até porque o que chegou para nós era que tinha 19 milímetros de chuva. Então, quer dizer, o que eu puxei hoje, chegou a 41 e alguma coisa. Pois então, quer dizer... 19 milímetros que não é muita chuva assim, né? Tá dentro não, de maneira alguma, né? Bom, e aí foi realmente uma surpresa muito grande, que veio uma chuva assim, carregada de muito vento e relâmpagos e trovões e tudo mais, né? O pessoal, né, na verdade, a gente não estava nem acostumado com isso aqui em Linhares. Há muito tempo a gente não via isso, mas assim, os ventos de ontem foi muito forte. Eu vi um vídeo hoje, realmente era assustador aquela situação. E nós tivemos várias ocorrências no município, algumas árvores que caíram, inclusive aqui na BR, mas assim, graças a Deus não tivemos nenhuma situação que afetasse a vida de ninguém, mais nada grave. A gente na noite desta terça-feira, a gente viu ali, né, na noite de segunda para terça, uma das pistas da BR-101 chegou a ser bloqueada, né, até para que a árvore fosse cortada, a árvore que caiu. Agora parece que o problema maior, mais grave, foi exatamente no interior, a questão de uma casa que caiu, né, Tony? Sim, lá no distrito do Guás, nós ontem para base de 21 a 22 horas, né, no que evento a casa veio a cair. Só que eles nos comunicaram só hoje pela manhã. Estivemos lá, interditamos o local. Quer dizer, a casa realmente ficou destruída. Por sorte, nós não tivemos nenhum ferido, não tivemos vítima, graças a Deus. Mas a casa ficou totalmente destruída. Aliás, uma família estava lá e, por sorte, ninguém se machucou gravemente, né? Sim, tinha um casal, a senhora grávida de 5 meses, mais 2 menores nessa residência. Então, assim, ninguém saiu ferido, todos eles saíram tranquilos, graças a Deus. Pelo que você viu lá da casa, não vai ter jeito, tem que demolir de vez ali, né? Sim, a casa vai ter que ser demolida, até para começar uma base nela, né? Que ela não tem uma base que sustente, na verdade. A estrutura era frágil, né? Então, quer dizer, o município já está providenciando, através da Secretaria de Ação Social, o aluguel social para eles. Devido à dificuldade, pode até demorar um pouco, porque eles estão lá da localidade do Guás. Então nós temos que tentar arrumar um local para eles naquela região deles. Pode ser que lá não tenha, né? Tem essa dificuldade. Para não que tirem eles de lá, mas se não tiver jeito, então vão ter que arrumar alguma forma aqui na rua para trazer eles para cá. Pois é, realmente um grande susto, como disse o coordenador da Defesa Civil, aqui na cidade nós tivemos aí várias árvores que caíram, né? Aliás, vários bairros também ficaram sem energia elétrica, inclusive, né? Durante várias horas, muita gente reclamando nas redes sociais, né? E a Excelsa tendo muito trabalho, hoje pela manhã um trabalho de limpeza, de retirada de galho e tudo mais. Toninho, então esse intercâmbio, essas conversas com o INCAPé, ele existe sempre, né? De que uma previsão de que possa haver um fenômeno rápido desse. Assim, sempre tem essas conversas, né? Sim, inclusive. Vocês são avisados. Sim, inclusive agora tem um programazinho da Defesa Civil Estadual que a pessoa cadastra o CEP da rua dele. E já é avisado. E já é avisado por mensagem, né? Então, quer dizer, não sei porque ontem, pelo menos para mim, não chegou. Não chegou nada. Também nesse momento as redes estão muito congestionadas, né? Então, quer dizer, acaba não chegando. E esse aviso de ontem, com essa proporcionalidade toda, nós não recebemos. Aliás, as reclamações, né? A gente viu assim os relatos de que o temporal também ele foi pontual. Foi em alguns bairros, não foi em todos os bairros que ele chegou com tanta força, com tanto vento, né? Alguns bairros da cidade que realmente foram mais afetados. Inclusive ali no Shell, na descida, o conhecido pó do Shell, houve ruas alagadas ali, algo que sempre ocorre quando chove forte, né?
O Shell, por ser uma região mais baixa ali, né, todas as vezes que chove muito, alaga, mas é coisa de passageira. Rapidinho também ela filtra e vai embora. É um grande funil ali. Né? Então, quer dizer, ali, e me parece que no Vila Betânia foi um outro local que foi muito atingido também, assim, com ventos, mas também sem nenhuma ocorrência. Nenhuma gravidade. Graças a Deus, né? A gente também tem relatos de que em Marilândia, né, esse temporal passou por lá, causou alguns prejuízos, sobretudo na zona rural, mas não há relatos de nenhuma vítima, né? Ninguém mais gravemente ferido ou que tenha havido morte. Toninho, por enquanto, dentro da normalidade, alguma outra previsão, algum alerta, algum aviso tenha chegado para a Defesa Civil no momento? Não, hoje não, ainda não. Talvez possa até que chegue mais tarde, mas até o momento não chegou. E não tem nada previsto, a não ser que surja alguma coisa de urgência, mas nós estaremos em alerta, estaremos prontos, se for preciso, nós estaremos à disposição da população. Aquele telefone da Defesa Civil continua aí à disposição da comunidade, né? Sim, continua à disposição, pode ligar, está ligado 24 horas, e no caso, se não conseguir, ligue para o 193 Bombeiro, que também eles estão prontos para atender as ocorrências. Aliás, os bombeiros tiveram muito trabalho, né, nesta terça-feira aqui em Linhares, não só por esse problema, também pelos acidentes que aconteceram aqui na cidade. Antônio Carlos dos Santos, coordenador da Defesa Civil Municipal de Linhares, obrigado pelas informações, viu, Toninho? Eu que agradeço a oportunidade de estar levando informações aos nossos munícipes. É isso aí. Em caso de necessidade, como disse o coordenador, acione a Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros. A você da Grande Vitória que sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua audiência. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco através da nossa página no facebook.com/TVC Linhares, também o nosso canal no YouTube, reveja lá todo o nosso conteúdo e fale conosco pelo telefone que aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.